Constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. Nos termos do artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, a presidência convoca para hoje, às 14h30, sessão extraordinária, com a seguinte pauta: Projeto de Lei número 808 de 2018, Projeto de Lei número 768 de 2010, Projeto de Lei número 1384, Projeto de Lei número 378 de 2017, Projeto de Lei número 388-A de 2017, Projeto de Lei 522 de 2017, Projeto de Lei número 814-A de 2018, Projeto de Lei número 820 de 2018, Projeto de Lei número 854-A de 2018, Projeto de Lei número 871 de 2018, Projeto de Lei número 946 de 2018, Projeto de Lei número 1064, Projeto de Lei número 1407 de 2012, Projeto de Lei número 742 de 2014, Projeto de Lei número 1457 de 2015, Projeto de Lei número 1583 de 2015, Projeto de Lei número 1642 de 2015, Projeto de Lei número 1685 de 2015, Projeto de Lei número 1819 de 2016, Projeto de Lei número 1912 de 2016, Projeto de Lei número 2019 de 2016, Projeto de Lei número 152 de 2017, Projeto de Lei número 215 de 2017, Projeto de Lei número 308 de 2017, Projeto de Lei número 318 de 2017, Projeto de Lei número 338 de 2017, Projeto de Lei número 420 de 2017, Projeto de Lei número 491 de 2017, Projeto de Lei número 512 de 2017, Projeto de Lei número 528 de 2017, Projeto de Lei número 537 de 2017, Projeto de Lei número 731 de 2018, Projeto de Lei número 747 de 2018, Projeto de Lei número 788 de 2018, Projeto de Lei número 858 de 2018, Projeto de Lei número 912 de 2018, Projeto de Lei número 950 de 2018, Projeto de Lei número 959 de 2018, Projeto de Lei número 980 de 2018, Projeto de Lei número 1038 de 2018, Projeto de Lei número 1050 de 2018, Projeto de Lei 1092 de 2018, Projeto de Lei 1131 de 2019, Projeto de Decreto Legislativo número 267 de 2012, Projeto de Decreto Legislativo 116 de 2018 e Projeto de Decreto Legislativo número 137 de 2018. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tarcísio Mota para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária, em 19 de março de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Rocal, segundo secretário. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Zico, Fátima da Solidariedade, Jair da Mendes Gomes, César Maia, Dr. Carlos Eduardo, Carlos Bolsonaro, Rocal, Jimmy Pereira, Dr. Gilberto e Rafael Aloysio Freitas, 10, assume a presidência o senhor vereador Rocal, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário
o senhor vereador Jair da Mendes Gomes a convite. Encerra-se a sessão às 17h35. Lida e aprovada a ata, a presidência suspende os trabalhos para a confecção dos abusos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência comunica que os avulsos já estão disponíveis. Os avulsos já estão à disposição dos senhores vereadores. Passa-se a ordem do dia, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Em votação, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 808 de 2018, de autoria do vereador Rocal, que altera dispositivos da lei número 3.273 de 2001, que dispõe sobre a gestão do sistema de limpeza urbana no município do Rio de Janeiro. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 768 de 2010, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que altera a lei número 5.211, 1º de julho de 2010, que institui o bilhete único municipal. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 378 de 2017, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que disponibiliza o exame pré-nupcial na rede pública de saúde. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Redação do vencido. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 388-A de 2017, de autoria do senhor vereador Renato Cinco, que determina o provimento prioritário de água e saneamento e áreas populares. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 522 de 2017, de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que inclui na lei 5.242 de 2011 o projeto Dom de Amar como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão. Em redação do vencido. Projeto de lei número 814-A de 2018, de autoria dos senhores vereadores Otônio de Paula, Zico Bacana e Ítalo Ciba, que inclui o dia de luta contra a morte de policiais no calendário oficial da cidade, consolidada pela Lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo.
Passa-se a matéria a seguir, tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 820 de 2018, autoria do vereador Carlos Caiado, que inclui na lei 5.242/211, de 2011, a Associação Comunitária Bairro Seguro, ACBS. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, está dispensada a redação final e segue o autógrafo. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 854-A, de 2018, de autoria do senhor vereador Eliseu Kessler, que inclui o passeio ciclístico pelas 7 maravilhas do bairro de Santa Cruz, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria a seguir, tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 871 de 2018, de autoria do vereador professor Adalmir, que inclui na lei 5.242 de 2011, a Fundação de Estudos do Mar, FEMAR, como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue o autógrafo. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 946 de 2018, de autoria do vereador César Maia, que inclui o mês Março Roxo, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1407 de 2012, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que torna obrigatória a presença de profissionais de odontologia nas unidades de saúde pertencentes ao município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de pareceres. Convido o senhor vereador Célio Luparelli, para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade, para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador César Maia. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o nobre vereador Dr. Gilberto. Parecer favorável, presidente. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em razão da aprovação da matéria, vai ao arquivo o PL número 928 de 2018.
com base no artigo 268 do Regimento Interno. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 742 de 2014, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a possibilidade do consumidor cancelar contrato e prestação de serviços junto à Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor, SEDECOM. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador, professor Rocal. Desculpa. Professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, convido a vereadora Vera Lins. Parecer favorável, presidente. O parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1457 de 2015, de autoria da Comissão de Defesa Civil e dos vereadores Márcio Garcia, Rosa Fernandes, Carlos Bolsonaro, que torna obrigatório e definitivo o programa Projeto de Defesa Civil nas escolas na forma que menciona. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Marcelino de Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador, professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei 1583 de 2015, de autoria do vereador Raimon, que declara como patrimônio cultural urbano de natureza material da cidade do Rio de Janeiro o espaço telhado orgânico medicinal e galeria viva na comunidade do Vidigal. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura. Convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1642 de 2015, autoria do vereador professor Célio Luparelli, que dispõe sobre a criação do projeto Esse Rio é Meu.
no âmbito das escolas da rede municipal de ensino. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o vereador Átila Nunes, pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Desculpa, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido... Ele é o autor. Convido o vereador, a vereadora Fátima da Solidariedade, para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei 1685 de 2015, autoria do vereador Rafael Luiz de Freitas, que dispõe sobre a criação do sistema móvel de coleta de sangue na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, convido o nobre vereador Átila Nunes. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o nobre vereador Dr. Gilberto. Parecer favorável, presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador, professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1819 de 2016, autoria do vereador Jimmy Pereira, que reconhece como polo gastronômico e cultural da cidade do Rio de Janeiro o espaço urbano conhecido como Praia da Bica, na Ilha do Governador. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1912 de 2016, de autoria do vereador Átila Nunes, que reconhece como atividade extracurricular a prática de capoeira a ser difundida nas escolas da rede municipal. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Átila Nunes. O vereador é autor do projeto. Professor Célio Luparelli. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, de Educação e Cultura. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidenta. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, convido o nobre vereador também Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, convido o vereador Ítalo Ciba.
Parecer favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador, professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. A Comissão de Administração já emitiu o parecer, senhor vereador. Já foi emitido o parecer. Sim. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido professor Célio Luparelli. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, senhores vereadores, apenas para pedir que a gente faça uma homenagem, faleceu hoje Dona Maria Regina Francisco, que foi merendeira da Escola Municipal Tasso da Silveira durante 30 anos, estava aposentada, durante muitos anos lutou pelas condições de trabalho e de saúde das merendeiras da escola pública, foi coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, trabalhou sempre muito conjunto, inclusive com a Fiocruz. Dona Maria Regina foi uma merendeira que deu sua vida pela alimentação e pela qualidade da educação pública e dos servidores desse município. Por isso, em homenagem à Dona Maria Regina, eu solicito 1 minuto de silêncio. A presidência acolhe o pedido de Vossa Excelência e solicita 1 minuto de silêncio. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 2019 de 2016, de autoria do vereador Renato Moura, que inclui o dia Evento Zumbi dos Palmares, no ponto chique, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o vereador Átila Nunes. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passar a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 152 de 2017, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre a informatização da carteira de vacinação. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir o parecer, convido o vereador Átila Nunes. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Para emitir o parecer, convido o vereador Marcelino de Almeida.
Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em razão da aprovação da matéria, a presidência comunica que o PL número 760 de 2018 vai ao arquivo com base no artigo 268 do Regimento Interno. A presidência comunica a presença da nossa querida amiga Laura Carneiro. Passa-se a matéria seguinte, limitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 215, 2017, de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe sobre a proibição de instalação de câmeras de vídeo e armazenamento de imagens nos locais em que especifica e dá outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador, professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor. Convido o nobre vereador Átila Nunes para emitir o parecer pela Comissão de Consumidor. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido o vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, limitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 308 de 2017, de autoria do vereador Fernando Ilha, que dispõe sobre a apresentação do Plano Municipal de Metas para o transporte no âmbito do município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Marcelino de Almeida para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Átila Nunes. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito. Cadê o Felipe Michel? A vereadora Fátima da Solidariedade, para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito. Parecer favorável. Obrigada, vereadora. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido o vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Obrigada, vereador. Para emitir o parecer pela Comissão de... Opa! Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria a seguir, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 318, de 2017, autoria do vereador Tarcísio Mota, que inclui na lei 5.919 de 2015 a cidade de Cádiz, na Espanha, como cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados do Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Átila Nunes. Ele é da comissão? Parecer favorável, presidente. Obrigada, vereador. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura. Convido o vereador Tarcísio Mota. Pela Comissão de Cultura. Tarcísio Mota é o autor. Vossa Excelência é o autor. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, convido o vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Obrigada, vereador. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Quem está aí? Convido o nobre vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo. Convido o vereador Ítalo Ciba. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária. Pela primeira ordem, senhor discussão. Pela ordem, o vereador César Maia. Presidente, no dia 17, no estado de São Paulo, portanto, anteontem, o ex-ministro intelectual, doutor Celso Laffer, ele fez um artigo, Rui Barbosa. É um artigo que tem que ser lido para o momento de hoje que a gente vive e dos conflitos entre o judiciário. E pedir a Vossa Excelência para dar como lido e reescrever no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 338 de 2017, da autoria do vereador Dr. Jairinho, que dispõe sobre a implantação de polo gastronômico e cultural do município do Rio de Janeiro, na região da cidade conhecida como Largo da Igreja, no bairro de Bangu, e da outras providências. A matéria está pendente do parecer. Não. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 420 de 2017, autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que obriga a fixação de cartazes informando sobre o estabelecimento de prioridade especial para os maiores de 80 anos. A matéria está pendente do parecer da Comissão do Idoso. Convido o vereador Marcelino de Almeida para emitir o parecer. A senhora podia repetir, presidente? Parecer? Qual é o parecer? Pela Comissão do Idoso. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o vereador, a vereadora Vera Lins.
Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer, ou melhor, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 491 de 2017, autoria do vereador Jaida Mendes Gomes, que dispõe sobre fixação de cartaz informativo nas operadoras de telefonia celular no município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Para emitir o parecer, convido a vereadora Vera Lins. Parecer favorável, presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o vereador... Comércio e Agricultura, quem está aí? Marcelino de Almeida, para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o professor Célio Luparelli. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, convido o vereador Marcelino de Almeida. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 512 de 2017, autoria do vereador Tiago Carribeiro, que dispõe sobre a cobrança indevida de valores por prestadoras de serviços de natureza continuada e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 528 de 2017, de autoria do vereador Zico Bacana, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação e aviso sobre os direitos da gestante e acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto no âmbito do município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Obrigada, vereador. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa da Mulher, convido a vereadora Fátima da Solidariedade. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o nobre vereador Célio Luparelli. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária. Em primeira discussão,
Projeto de lei número 537 de 2017, de autoria da vereadora Luciana Novaes, que inclui o Dia Municipal do Teatro acessível no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador... É ele que está no servidor público, não? Quem está? Sou eu. Professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura. Convido o vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Convido o vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Obrigada, vereador. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão pela ordem o vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, senhores vereadores, mesmo sendo uma sessão extraordinária, eu acho que ela não pode passar sem que a gente minimamente comente as declarações absurdas do prefeito Marcelo Crivella que vieram à tona no dia de hoje, né? Entre as declarações dadas a um conjunto de servidores do município, eu queria destacar 3 coisas. A primeira é a declaração que ele faz sobre a Polícia Militar. Acho que se o prefeito tivesse genuinamente preocupado com a questão da corrupção policial, e corrupção há em várias instituições da nossa República, ele deveria estar propondo mudanças que pudessem, de fato, combater essa corrupção, não tentando falar o que disse dessa forma, causando mais confusão do que outra coisa. Não é tarefa do prefeito fazer esse tipo de declaração, mas o que interessa de mais importante, inclusive aqui para nós, é que ele mais uma vez vai atacar o carnaval e depois vai fazer uma declaração absolutamente sem pé nem cabeça sobre o VLT. Eu queria fazer 2 desafios à administração Crivella. Amanhã tem uma audiência pública aqui para tratar da questão do carnaval de rua. Nós vamos botar para funcionar, já está aprovada por essa casa, uma comissão especial do carnaval. O desafio é que, se ele quiser discutir de verdade qual é a política pública para o carnaval da cidade do Rio de Janeiro, para gerar emprego, renda, cultura para a cidade como um todo, nós estamos à disposição. Mas parece que o prefeito só quer falar mal do carnaval, falar mal daquela que é a principal manifestação cultural da cidade. E sobre o VLT, é muito contraditório. Ele joga a responsabilidade para a administração passada, que realmente fez uma, olha o nome que ele adora falar, parceria público-privada, que dizia que não ia ter custo nenhum para o município, e aí a gestão do Eduardo Paes, de fato, mentiu para a população carioca. Mas agora o que há de se fazer com relação a isso? O que o prefeito devia estar fazendo era tocando os projetos de habitação social e habitação popular na região do Porto, que levariam mais passageiros para o VLT. O que o prefeito devia estar fazendo é a integração dos modais, integrar o modal VLT com o modal de ônibus, sem aumento de custo para os passageiros. O que o prefeito devia estar fazendo era discutir a região do Porto e a região central e não ficar falando sobre a vinda de cassinos para cá. Vem cassino para resolver. Cassino não vai resolver a falta de moradia no centro. Cassino não vai resolver falta de passageiro no VLT e gastos indevidos com isso. Cassino não vai resolver a esculhambação que é, não a cidade do Rio de Janeiro, a administração Crivella. Esculhambada é essa administração pública municipal, não a cidade em que a gente vive e para o qual a gente aqui está representando os eleitores. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 731/2018, de autoria da vereadora Tânia Basto,
que fica declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Povo Carioca, o Arraiá Zé do Penetra, na Ilha do Governador. Pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, vereador Fernando William. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável. Parecer favorável. Vereador Fernando William. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 747, 2018, autoria do vereador Marcelo Ará, que inclui o Dia Municipal de Imigração Judaica Carioca no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei 5.146. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, vereador Fernando William. Favorável. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 788, de 2018, de autoria do vereador Zico, que inclui o Dia do Compositor no calendário oficial consolidado pela Lei 5.146, de 2010. Em discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 858, de 2018, de autoria dos vereadores Felipe Michel, Verônica Costa, que garante mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual, prioridade nos programas habitacionais. Pendente parecer da Comissão de Administração. Para emitir o parecer, vereador Fernando William. Favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa da Mulher, vereadora Fátima da Solidariedade. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Assistência Social. Wellington Dias, vereador Wellington Dias. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Renato Simão. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Em votação a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 912/2018, autoria do vereador Tiãozinho do Jacaré, que reconhece como polo comercial de iluminação da cidade do Rio de Janeiro a Rua Senador Bernardo Monteiro, popularmente conhecida como Rua dos Lustres, no bairro de Benfica, e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, nobre vereador professor Célio Parelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer para a Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Fernando William. Favorável. Parecer favorável. Em discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 950/2018, de autoria do vereador William Coelho,
que inclui na Lei 5.242/2011 a Associação Ser Cidadão como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 959/2018, de autoria do vereador Wellington Dias, que dá o nome de Rua Sebastião Torres de Brito, a rua projetada B, localizada na altura do número 79 da Estrada da Moriçaba, no bairro de Senador Vasconcelos. Pendente parecer da Comissão de Administração. Permitiu parecer o novo vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Permitiu parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer... Não, já. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 980/2018, autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe sobre a circulação e permanência de cães nas praias do município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, vereador Marcelino de Almeida. Para emitir o parecer. Presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Direito dos Animais. Vereadora Rosa Fernandes. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereador professor Célio Parelli. Professor e médico. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Vereador Major Elitusalém. Permitiu parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Presidente, pela ordem. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte pela ordem do vereador Major Elitusalém. Senhor presidente, caros colegas de Câmara, senhor presidente, hoje eu iniciei meu dia recebendo diversas ligações questionando uma fala do nosso prefeito, Marcelo Crivella, nosso prefeito do município do Rio de Janeiro. Não que ele nos represente, porque infelizmente a fala dele hoje não nos representou. O senhor prefeito, em pré-campanha, assim como ele afirma, ele diz, aspas, que a corrupção que parte do coronel, que parte do tenente, que parte do sargento, é o que motiva, abre aspas novamente, os meninos a ingressarem na vida do tráfico. Senhor presidente, primeiro, eu quero fazer lembrar o nosso prefeito que a nossa polícia, ela é composta de homens e mulheres, guerreiros, honrados, muitos sacrificam suas vidas, sua saúde pela sociedade. Muitos hoje estão aqui nessa casa fazendo a nossa proteção, outros no nosso ir e vir, outros ao lado do prefeito, abrindo porta para ele, fazendo a segurança dele, a segurança da família dele. Ora, presidente, que fala foi essa? Que desejo é esse de achincalhar as forças de segurança que ronda o coração do nosso prefeito? Penso que um homem que representa a igreja, que representa qualquer autoridade religiosa, bem como homem público, ele tem que ter compromisso com a fala. Nós vivemos uma guerra onde a sociedade está aprendendo a escolher o seu lado,
está aprendendo a defender suas forças de segurança. E o prefeito, numa fala política, numa fala em busca de palanque, ele sobe em cima de uma instituição de mais de 200 anos e faz dessa instituição um achincalhe. Foi isso que o prefeito fez. Uma falta de respeito, senhor presidente. Deixei claro hoje, por meio das mídias sociais, e faço aqui novamente, o nosso repúdio à fala do prefeito Crivella e a nossa exigência por uma retratação. Porque da mesma forma que nós não podemos colocar todo pastor, que todo pastor é corrupto, ou que todo político é corrupto, ele não pode falar isso da Polícia Militar. Os homens e mulheres que compõem essa instituição estão ofendidos, e eu trago aqui a palavra deles. Desde o secretário de polícia, que me ligou hoje de manhã, até o policial mais recruta. Respeite a nossa polícia, senhor prefeito. O senhor disse que ia cuidar das pessoas. Pois bem, desça do palanque e venha cuidar do município do Rio de Janeiro que está abandonado. E respeite a polícia. Não faça essa instituição de palanque eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Fernando William. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós temos ouvido dos nossos principais líderes políticos no país coisas que realmente nos assustam, né? Nos deixam impressionados. Temos até a sensação de que o que há de pior chegou ao poder e fala coisas que, num certo sentido, e hoje quando li a matéria, assim, o título da matéria, prefeito diz que o Rio de Janeiro é uma vergonha, é uma esculhambação. Aí eu falei, bom, pela primeira vez eu vou concordar com o prefeito, né? Porque eu também acho isso. Aliás, quem tiver dúvida, dá uma passada aqui na rua da Uruguaiana, na Rio Branco, enfim, qualquer rua de Copacabana, qualquer centro de bairro, que vai ver que o Rio é verdadeiramente uma esculhambação em todos os sentidos. Agora, é como se alguém dissesse o seguinte, a minha casa, porque o prefeito é o grande responsável pela cidade, é uma esculhambação. Se a minha casa é uma esculhambação, quem é o principal responsável? Sou eu. Mas o prefeito não ficou por aí. Ele saiu atirando para todos os lados e, como disse aqui o vereador Letusalém, ele ofendeu, né, de uma forma generalizada, né, a Polícia Militar, e a gente sabe que, como disse aqui o vereador, em todas as categorias, em todas as atividades humanas, a gente que presta e a gente que não presta. E quando se generaliza, é claro que a gente comete um erro grave. No final, ele até tentou contornar, dizer que não era bem assim, que existia uma parte, etc. e tal, mas, fundamentalmente, o que ficou foi uma fala com muitíssimos equívocos, né, e com a essência da fala é dizer, né, eu governo uma cidade que é uma esculhambação. Né, realmente isso é algo que nos lembra aquela frase do Romário em relação, né, ao Pelé, calado é um poeta. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1038/2018, de autoria da vereadora Tereza Berri, que dá o nome de Rogério Jonas Zilberstein, para a praça que integra o Mirante do Pasmado, no Parque Itzhak Rabin. Pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Desculpa, vereador William Coelho. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, professor Célio Parelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão matéria, não havendo que queira discutir, encerra a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Votará em segunda discussão e tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 1050/2018, de autoria do senhor vereador Leonel Brizola, Raimon, Tarcísio Mota, professor Célio Luparelli, que torna obrigatória a manutenção das turmas presenciais do Programa de Educação de Jovens e Adultos, PEJA, pela Secretaria Municipal de Educação. Pendente parecer da Comissão de Administração. Para emitir o parecer. Digo, Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, vereador Dr. Jairim. Dr. Jairim, para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração. Vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Educação. Vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão o projeto. Não havia que queira discutir, encerrado a discussão e votação. Senhores vereadores, se aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 1092/2018, de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que dispõe sobre a discriminação do destino de multa e outros recursos que incidam sobre o veículo condutor de nome do município do Rio de Janeiro. Pela ordem. Em discussão. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não poderia deixar de complementar aqui a fala do companheiro Fernando William em relação à afirmação do senhor prefeito em que diz que a cidade é uma esculhambação. E é verdade. Eu nunca vi a cidade tão esculhambada como a gente tem visto nos últimos tempos. E esculhambada porque os buracos estão em todos os lugares, que a iluminação está péssima e não tem material para manutenção, porque os rios não são cuidados, porque as drenagens não são feitas, porque as praças são esculhambadas, porque não existe espaço que a gente possa estar com dignidade, porque os contratos da cidade são feitos sem licitação. Essa é uma cidade que verdadeiramente nos últimos anos a gente pode dizer que é uma cidade esculhambada. Eu nunca vi tanta desordem nas ruas como eu tenho visto nos últimos tempos. Eu nunca vi na minha região tanta desordem como eu tenho assistido a cada dia. E lá todos sempre trabalharam, sem ter que andar pelo meio da rua, se desviando das calçadas, dos lixos e dos entulhos que estão em todos os cantos da cidade. Como se isso não bastasse, o prefeito aproveita para esculhambar as categorias, que de uma forma ou de outra, seja ela qual for, nós temos bons e maus profissionais. Como nós tivemos prefeitos brilhantes, como o prefeito César Maia, que a gente encontra aqui, uma pessoa de fácil trato, em que tínhamos a oportunidade de levar demandas e essas demandas serem ouvidas. Mas a gente também tem prefeitos que se apoderam da cidade para fazer da cidade o seu quintal. É por isso que essa cidade é uma cidade esculhambada. Falar da Polícia Militar é muito fácil. Ontem à noite, eu tive a oportunidade de acompanhar a situação de um policial que foi baleado e foi para o Albert Schweitzer. Graças a Deus, esse rapaz estava iluminado, encontrou no caminho uma viatura do bombeiro que conseguiu entubar esse policial e levar ele para o hospital ainda em vida. Mas escutar da esposa dele, que tinha 3 filhos pequenos e que não sabia o que ia fazer da vida se perdesse o marido, é motivo para uma reflexão, pelo menos, porque na hora do desespero a gente pergunta, cadê a Polícia Militar para nos ajudar? Independente do que aconteça, independente dos maus profissionais, independente dessas
figuras que nós todos abominamos, existem bons profissionais em todos os segmentos. É inadmissível que um representante da cidade do Rio de Janeiro faça uma declaração horrorosa como essa feita pelo prefeito Marcelo Crivella. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1092, de 2018, de autoria do senhor vereador Júnior da Lucinha, que dispõe sobre a discriminação do destino de multas e outros recursos que incidam sobre veículos e condutores no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. A mesa propõe que as emendas de número 1 e de número 2 sejam votadas em bloco. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao bloco de emendas. Questão de Os ordem, senhores presidenta. vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, o vereador Raimon. Eu sei já que o vereador Tarcísio falou aqui sobre a audiência pública de amanhã, mas eu queria convidar os vereadores e dizer da luta da Comissão de Cultura dessa casa, que tem trabalhado arduamente para tratar as questões dessa cidade, para que a cidade do Rio de Janeiro seja uma cidade que compreenda as suas questões culturais. Amanhã, às 10 da manhã, aqui no plenário, estão convidados para estar conosco na audiência pública a Rio Tour, a Secretaria de Cultura, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a CEOP, a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, diversas associações de moradores, diversas associações de blocos, ligas de blocos carnavalescos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, todos confirmados. Então, amanhã, gostaria de contar também com a presença dos vereadores para esta nossa audiência pública, porque se o prefeito, depois de dizer que a cidade é uma cidade esculhambada, e diz assim, mas eu sou candidato à reeleição, inclusive antecipando o processo eleitoral, aliás, isso é praxe nessa cidade, antecipando o processo eleitoral, o que a gente compreende que isso seja crime eleitoral, antecipar a propaganda eleitoral, na mais alta propaganda eleitoral. Se o prefeito, ao dizer que a cidade está esculhambada, no fundo, ele deve também admitir que ele é um dos esculhambadores mor dessa cidade, claro, porque ele é o prefeito, ele que é responsável por iluminar a cidade, ele que é responsável por gerir uma educação de qualidade, ele que é responsável por colocar o tomógrafo e os aparelhos nas clínicas, nos hospitais, nos espaços de saúde, ele que é responsável por cuidar da educação, da saúde, da mobilidade urbana, do meio ambiente, ele que é o responsável. Então, o prefeito, quando diz que o carnaval é parte da esculhambação, o vereador Tarcísio fez o convite, e eu reitero o convite, eu ratifico o convite do vereador Tarcísio Mota. Amanhã, às 10 horas da manhã, senhor prefeito, terá o senhor um lugar de honra na audiência pública para a gente debater, a partir do carnaval, como é que o senhor pode esculhambar menos a cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, a vereadora Tereza Berger. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu também não poderia deixar de manifestar a minha revolta em relação às palavras proferidas pelo prefeito Marcelo Crivella, numa reunião, me parece, em relação à nossa cidade. Na verdade, ele trouxe um dano sério à cidade. Até parece que ele não gosta da cidade. Dizer
dizer, senhora presidente, que a cidade está totalmente esculhambada, está esculhambada mesmo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida da parcela de responsabilidade que ele tem nessa esculhambação. Então vamos ver isso com muita responsabilidade. Foi muito irresponsável quando falou da Polícia Militar. Nós temos bons e maus policiais. Não podemos nunca generalizar. Muito grave a posição do senhor prefeito. Ainda mais dizer que o carnaval é maldito. Que é isso? Onde é que nós estamos? Eu acho que esta casa tem que se manifestar assim. Apoio integralmente essa decisão da Comissão de Cultura e, mais ainda, eu vou apresentar uma moção de repúdio a essas palavras do prefeito Marcelo Crivella, a esse pronunciamento que foi, por demais, irresponsável e abusivo. Muito obrigada, senhora presidente. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1131 de 2019, de autoria dos senhores vereadores Carlos Caiado, Felipe Michel e Fátima da Solidariedade, que dá o nome de Ricardo Eugênio Brochá, jornalista, apresentador e radialista, a um logradouro público no município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 267 de 2012, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Leonel Brizola, Carlos Caiado, Dr. Jairinho e Patrícia Amorim. Mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro a José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em discussão a matéria. Pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Senhora presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de usar o microfone nessa hora do pronunciamento do prefeito Marcelo Crivella. Nós que vivemos dentro da cidade do Rio de Janeiro, temos muitos amigos que pertencem à instituição Polícia Militar. Pessoas de bem. Como em todo lugar, temos maus e os bons servidores. Mas de maneira nenhuma o prefeito não poderia ter essa fala dentro de uma instituição policial. O que nós hoje sentimos, por ser um representante do município de Rio de Janeiro, nós também somos culpados, porque nós estamos dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que essa desorganização faz parte do nosso trabalho. A administração pública tem que ser mais fiscalizada. Hoje mesmo estava com o prefeito, as naves do conhecimento têm um problema de atraso de pagamento. O prefeito não é culpado disso, é o gestor da secretaria que deixou 4 meses sem salário. Então, nós vereadores, nós hoje somos chincalhados na rua por problema que nós não temos culpa. E hoje, essa manifestação dos prefeitos, logo de manhã, fui abordado por vários amigos. Marcelino, como é que um prefeito da cidade do Rio de Janeiro fala o que falou dos policiais? É uma instituição de 200 anos, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que sofrem. O Colégio Tasso da Silveira, se não tivesse um policial lá, matava mais de 50 pessoas. A gente tem que respeitar. Dá o nome aos bois. Se alguém estiver fazendo coisa errada, diz, olha, fulano está fazendo. Mas não pode generalizar todas as pessoas. Não podemos aceitar isso. O prefeito não pode ir a público falar
o que falou hoje na imprensa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Quem foi primeiro? Primeiro foi o Ítalo. Pela ordem, vereador Ítalo Ciba. Obrigado, senhora presidente. Obrigado aos vereadores aí. Como todo mundo está falando aí a respeito do prefeito, eu espero que seja mais uma das fake news, mas se for, eu vou usar essa tribuna aqui para pedir desculpa ao prefeito. Porém, não poderia de me pronunciar. Tem os dois itens que ele tocou. VLT. Olha, sinceramente, foi a primeira pessoa que eu ouço falar que o VLT é uma porcaria. O segundo, que é o mais grave, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sinceramente, uma Polícia Militar, eu posso falar, 32 anos, vivi e sobrevivi. Então, eu não admito, eu tenho certeza que se o prefeito falou isso, ele tem que se pronunciar e pedir desculpa à instituição. Essa polícia que dá seu sangue pelo povo do Rio de Janeiro. Se o Rio está bagunçado, é culpa dos governantes anteriores ou que ele está no governo. Faça por onde acabar com essa bagunça. Agora, falar mal de uma instituição em que eu vivi e convivi 32 anos é covardia. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador William Coelho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria ler aqui uma sátira que foi postada hoje em rede social. Onde eu posso despejar os rejeitos da minha indústria? Na Baía de Septiba. Lá fingimos que está tudo normal e que nada está poluindo. Foi matéria do Bom Dia Rio, se eu não me engano, de ontem, né? Ou dessa semana, só abrindo a matéria aqui que eu queria ler o título. Vazamento de óleo contamina rio em Pedra de Guaratiba e ameaça a Baía de Septiba. Esse rio é o rio Piraquê. E eu gostaria de dizer o seguinte, a matéria diz, vazamento de óleo em rio em Pedra de Guaratiba ameaça a Baía de Septiba. A Baía de Septiba ela já está agonizando há anos. A questão da poluição na Baía de Septiba, ela iniciou lá na década de 60 com a antiga Ingá e se perpetua até os dias de hoje, com a dragagem dos rios, com crescimento industrial daquela região. Então esse vazamento não ameaça, ele só piora ainda mais a situação da Baía de Septiba, que sofre com despejo de esgoto. São 155 milhões de litros de esgoto despejados por dia na Baía de Septiba. São 300 mil metros cúbicos de sedimentos que a SEDAI despeja na Baía de Septiba. Hoje, aquela região que tinha como sua principal atividade econômica, que era a pesca, já não se tem mais. Os restaurantes tradicionais fecharam. Então, não é só a Baía de Septiba, é uma região que vem há anos agonizando e pedindo socorro ao poder público. E eu nunca vi, até os dias de hoje, ações efetivas para que esse problema seja resolvido e essa poluição pare. Então a Baía de Septiba pede socorro. Eu deixo aqui as minhas palavras de indignação, que a gente vem lutando muito pela Baía de Septiba e só piora a cada dia, a cada ano que passa. Muito obrigado. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria a seguinte, tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 116 de 2018, de autoria do vereador Jorge Felipe, vereadora Tânia Bastos, vereador Zico, vereador Carlos Caiado e mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria a seguinte, tramitação ordinária. Em primeira discussão,
Projeto de decreto legislativo número 137 de 2018, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ricardo Amaro Lourenço Raso. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, antes de encerrar a sessão, a presidência convoca a sessão extraordinária com a seguinte pauta. Projeto de lei número 1407 de 2012, projeto de lei número 742 de 2014, projeto de lei número 1457 de 2015, projeto de lei número 1583 de 2015, projeto de lei número 1642 de 2015, projeto de lei número 1685 de 2015, projeto de lei número 1819 de 2016, projeto de lei número 1912 de 2016, projeto de lei número 2019 de 2016, projeto de lei número 152 de 2017, projeto de lei número 215 de 2017, projeto de lei número 308 de 2017, projeto de lei número 318 de 2017, projeto de lei número 338 de 2017, projeto de lei número 420 de 2017, projeto de lei número 491 de 2017, projeto de lei número 512 de 2017, projeto de lei número 537 de 2017, projeto de lei número 731 de 2018, projeto de lei número 747 de 2018, projeto de lei número 788 de 2018, projeto de lei número 912 de 2018, projeto de lei número 950 de 2018, projeto de lei número 959 de 2018, projeto de lei número 980 de 2018, projeto de lei número 1038 de 2018, projeto de lei número 1050 de 2018, projeto de lei número 1131 de 2019, projeto de decreto legislativo número 267 de 2012, projeto de decreto legislativo número 116 de 2018 e projeto de decreto legislativo número 137 de 2018. A sessão extraordinária está convocada para as 18 horas e 1 minuto. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão extraordinária. A presidência propõe ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1407 de 2012, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que torna obrigatória a presença de profissionais de odontologia nas unidades de saúde pertencentes ao município do Rio de Janeiro e da outras providências. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo.
Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 742 de 2014, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a possibilidade do consumidor cancelar contrato de prestação de serviços junto à Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor, SEDECOM. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1457 de 2015, de autoria da Comissão de Defesa Civil e dos vereadores Márcio Garcia, Rosa Fernandes, Carlos Bolsonaro, que torna obrigatório e definitivo o programa Projeto Defesa Civil nas escolas da forma que menciona. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1583 de 2015, de autoria do vereador Raimon, que declara como patrimônio cultural urbano de natureza e material na cidade do Rio de Janeiro o espaço telhado orgânico medicinal e galeria viva, na comunidade do Vidigal. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1642 de 2015, de autoria do vereador professor Célio Parelli, que dispõe sobre a criação do projeto Esse Rio é Meu, no âmbito das escolas da rede municipal de ensino. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1685 de 2015, de autoria do vereador Rafael Lúcio Freitas, que dispõe sobre a criação do sistema móvel de coleta de sangue na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1819 de 2016, de autoria do vereador Dimi Pereira, que reconhece como polo gastronômico e cultural da cidade do Rio de Janeiro o espaço urbano conhecido como Praia da Bica, na Ilha do Governador. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1912 de 2016, de autoria do vereador Alexandre Nunes, que reconhece como atividade extracurricular a prática de capoeira a ser difundida nas escolas da rede municipal. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 2019-2016, de autoria do vereador Renato Moura, que inclui o dia Eventos Zumbi dos Palmares, no ponto chique, no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146, de 2010. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 152 de 2017, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre a informatização da carteira de vacinação. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 215 de 2017, de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe sobre a proibição projeto de lei número 215 de 2017, de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe sobre a proibição e instalação de câmera de vídeo e armazenamento de imagens nos locais em que especifica e da outras providências. A matéria recebeu emendas número 1, sai da pauta e segue as comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 308 de 2017, de autoria do vereador Fernando William, que dispõe sobre a apresentação do Plano Municipal de Metas para o Transporte do Município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 318/2017, de autoria do senhor vereador Tarcísio Mota, que inclui na lei 5.919/2015 a cidade de Cádiz, na Espanha, como cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 338/2017, de autoria do vereador Dr. Jairinho, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico e cultural no município do Rio de Janeiro, na região da cidade conhecida como Largo da Igreja, no bairro de Bangu, e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 420/2017, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que obriga a fixação de cartazes informando sobre o estabelecimento de prioridade especial para maiores de 80 anos. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 491/2017, de autoria do vereador do Jair da Mendes Gomes, que dispõe sobre fixação de cartaz informativo nas operadoras de telefonia celular do município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 512/2017, autoria do vereador Tiago Carribeiro, que dispõe sobre a cobrança indevida de valores por prestadora de serviços de natureza continuada e de outras providências. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 528/2017, autoria do vereador Zico Bacana, que dispõe Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 528/2017, da autoria do vereador Zico Bacana, que dispõe sobre a obrigatoriedade, a fixação e aviso sobre os direitos da gestante e acompanhante durante o trabalho do pré-parto, parto e pós-parto no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 537/2017, de autoria da vereadora Luciana Novaes, que inclui o Dia Municipal do Teatro Acessível no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei 5.146/2010. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 731/2018, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que fica declarado patrimônio cultural da natureza imaterial do povo carioca, o Arraiá do Zé Penetra, na Ilha do Governador. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Projeto de lei número 7, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 747/2018, de autoria do vereador Marcelo Ará, que inclui o Dia Municipal da Imigração Judaica Carioca, no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei 5.146/2010. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 788/2018, de autoria do vereador Zico, que inclui o Dia do Compositor no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei número 5.146/2010. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 912/2018, de autoria do vereador Tiãozinho do Jacaré, que reconhece como polo comercial de iluminação da cidade do Rio de Janeiro
a Rua Senador Bernardo Monteiro, popularmente conhecido como Rua dos Lustres, no bairro de Benfica, e da outras providências. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão. Projeto de lei número 950/2018, de autoria do vereador William Coelho, que inclui na lei 5.242/2011 a associação Ser Cidadão, como utilidade pública. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 959/2018, de autoria do vereador Wellington Dias, que dá o nome de Rua Sebastião Torres de Brito, a rua projetada B, localizada na altura número 79, na estrada Muriçaba, no bairro de Senador Vasconcelos. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Fernando William. Bom, normalmente quando a gente faz esse tipo de sessão, na velocidade, né, que Vossa Excelência tem dado à sessão, e com carinho, respeito e admiração que tem por Vossa Excelência, sei que está fazendo na melhor das intenções, mas, por exemplo, esse projeto do meu querido colega, vereador Luiz Carlos Ramos, dispõe sobre a circulação e permanência de cães nas praias do município do Rio de Janeiro, é um projeto que, da forma que está, eu não concordo. Acho até que a gente precisa definir áreas, etc. e tal, mas liberar as praias para que os cães possam utilizar é um projeto que eu discordo. Não, como eu acho que a gente está aqui, né, tentando votar rapidamente, eu não quero criar nenhuma dificuldade, eu gostaria pelo menos de registrar meu voto contrário, tá, se fosse o caso. Esse projeto ainda não foi anunciado, será ainda? Hein? Ainda não foi anunciado o projeto. Não, eu sei, não foi, mas eu estou já adiantando. Ok. Pela ordem, nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Não, já está em votação, dá para... Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 980/2018, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe sobre a circulação e permanência de cães nas praias do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo... Para encaminhar. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar, o nobre vereador, autor do projeto, Luiz Carlos Ramos Filho. Senhor presidente, eu vou pedir para adiar por uma sessão esse projeto, a pedido da vereadora Tereza Berg, aqui da colocação do vereador Fernando William. É um projeto polêmico, mas eu não tirei isso da minha cabeça. Isso já acontece em outros países. As pessoas visitam as praias já com os animais. A gente vê isso diariamente, as pessoas visitando as praias com seus animais de estimação. O que a gente queria nesse projeto era ordenar. Eu, quando coloquei esse projeto, a gente se preocupou em ouvir médicos veterinários, se preocupou em ouvir a Fiocruz com a questão das zoonoses, e a gente propôs que o poder público pudesse delimitar faixas de areia. O bombeiro delimita determinada faixa de areia que tem correnteza, e aí a prefeitura ali poderia delimitar faixas de areia onde as pessoas poderiam ir com seus animais. O principal problema dos animais nas praias não é o animal que tem um tutor que leva no médico veterinário, que vacina, que vermifuga o seu animal. O principal problema nas praias são os animais de rua, que esse não tem controle nenhum e tem risco de transmitir zoonose para as pessoas. Então a gente se preocupou em colocar no projeto que o tutor deverá estar com a carteira de vacinação, deverá estar autenticado pelo médico veterinário, ali a vermifugação, terá que estar com focinheira, terá que estar com a coleira, e que, ultrapassando essas faixas, o agente público irá aplicar a devida sanção, a devida multa a esse tutor que não respeitar as regras. A gente precisa ordenar a nossa cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe, tem várias leis na cidade que não são cumpridas.
As pessoas sabem que não devem jogar lixo no chão e, porém, jogam. As praias, o maior poluidor não é o animal, é o homem. Você vai na praia, o que tu vê de sujeira, o que tu vê de bactéria ali proliferando, né? Então, a gente também tem que proibir as pessoas de irem às praias, porque as pessoas sujam muito as praias, né? E tem que ter ali a fiscalização da Conlube, multando com lixo zero essas pessoas. O que nós queremos é ordenar. Então, eu proponho o adiamento por uma sessão, vou solicitar uma audiência pública, vamos trazer aqui técnicos da vigilância sanitária, vamos trazer médicos veterinários, do Conselho de Medicina Veterinária e trazer a proteção animal para a discussão desse tema. Nós temos que trabalhar as nossas leis municipais com a época atual, né? Nós temos que ver que as coisas ao longo do tempo estão mudando e a nossa cidade precisa se adequar a esse mercado pet que é muito forte hoje. Hoje, as pessoas não estão mais tendo aquela concepção de ter um cão de guarda, um cão feroz. As pessoas estão vendo os animais como um membro da sua família e estão gastando muito mais em pesquisa do IBGE, muito mais com os animais em termos de consulta médica, de internação, de medicamento, do que com as próprias crianças. Então, isso fica um alerta para casa, que a gente possa debater esse tema com a maior seriedade possível. Muito obrigado, presidente. Nobre vereador, a presidência alerta a Vossa Excelência que esse projeto está em votação e não cabe emenda, que já está em segunda discussão. Eu vou pedir o adiamento por uma sessão. Da votação. Sim. Então, eu estou pedindo adiamento. Tudo bem. Proposto o adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1038/2018, de autoria da vereadora Tereza Berger, que dá o nome de Rogério Jonas Zilbertais, empresário, 1960-2018, a praça que integra o mirante do Pasmado, no Parque Isaac Rabin. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1050/2018, de autoria dos senhores vereadores Leonel Brizola, Raimon, Tarcísio Mota e professor Célio Parelli, que torna obrigatória a manutenção das turmas presenciais do Programa de Educação de Jovens e Adultos, PEJA, pela Secretaria Municipal de Educação. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1131/2019, de autoria dos senhores vereadores Carlos Caiado, Felipe Michel e Fátima da Solidariedade, que dá o nome de Ricardo Boechat, jornalista, apresentador e radialista, a um logradouro público do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 267/2012, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Leonel Brizola, Carlos Caiado, doutor Jairim e Patrícia Amorim, mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, vai à promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 116/2018, de autoria do vereador Jorge Felipe, Tânia Bastos, vereador Zico, vereador Carlos Caiado, mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão,
Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 137 de 2018, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ricardo Amaro Lourenço Raso. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue a promulgação. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.